Oi pessoal, aqui é o Alan Nicole. Depois de muito tempo, eu trago para vocês um unboxing, né, por assim dizer, de uma obra de Saint Seiya, de um mangá. Na verdade, não é bem um mangá, é uma história em quadrinhos da França, né, uma bande dessinée, que está sendo publicada já há alguns anos, né. Eu estou falando de Saint Seiya Time Odyssey, né. E aqui eu tenho a edição de colecionador, né, que chegou para mim por esses dias. É o volume 3, né, que se concentra na história do Yoga. Essa aqui é a edição de colecionador, para vocês terem uma noção do tamanho dela, né, em comparação com a edição comum, né, a edição padrão. O tamanho dela, ó, né, ela é um pouco maior, né, vem com as páginas a mais, comparando o tamanho com o mangá brasileiro, por exemplo, aqui tem um episódio G, vocês veriam o tamanho, né, terem uma noção, né, é bem grande as dimensões da página. E ela vem com essa caixa aqui, que é uma réplica da caixa da armadura de cisne, né? Frente e verso é a mesma ilustração. E o mangá em si, ele tem capa dura, inclusive, né? E como personagem da história principal é o Yoga de cisne. Tá aqui ele na capa, né? Inclusive, essa é a ilustração completa da capa, né? Ele no reino de Blue Grad, né? Ou Grad Azul, que é um reino que aparece apenas no mangá, né? É uma história voltada para o mangá. Ela é orientada à linha cronológica do mangá, né? Mas a gente vê que na história tem algumas coisinhas a mais, né? Aqui, o diferencial dela, de fato, né, são as páginas extras. Mas eu vou dar uma folheada brevemente. Na história principal. Nessa história aqui, continua a trama do deus Cronos, que quer se vingar dos deuses do Olimpo. Ele está criando um artefato chamado Relógio do Apocalipse. E para isso ele procura o fogo divino que foi escondido pelo Prometeu em Atena, na era mitológica, nessa terra de Blue Grad. Os cavaleiros vão para lá logo após a batalha de Poseidon, para selar de vez a ânfora de Atena lá em Blue Grad, e acabam encontrando o exército, né, os servos, as horas de Cronos, atacando o local, né, procurando justamente esse fogo divino, né, que falta ao Cronos. E eles entram na caverna sagrada, onde encontra-se o fogo sagrado selado pelo Cavaleiro de Cisne do passado, né, da era mitológica, e onde eles devem depositar a ânfora de Atena. Então, como eu falei, eles encontram os guerreiros, né, os servos de Cronos, e aí começa toda uma luta, e eles descobrem que o artefato que guardava o fogo divino já não se encontra mais lá. O Camus, alguns anos atrás, quando a ânfora de Atena foi roubada em primeiro lugar, né, que ela ficava guardada lá em Grade Azul, quando ela foi levada, né, o santuário mandou 3 cavaleiros, o Camus, o Jorge de Fornalha, que é o mestre do Ikki, o Guilt, e o Lodan, né, de escultor, para irem até Blue Grad, dar um jeito na chama, né, do fogo divino. E aí foi inventado esse artefato e foi selado num local mais afastado, local mais frio do mundo, que fica em Blue Grad. Então os cavaleiros têm que ir até lá, no caminho enfrentar os guerreiros de Cronos. Para depois conseguirem alcançar a chama divina, onde o Yoga vai ter que usar da armadura de cisne, né, de um pó específico que existe na composição da armadura de cisne, para que ela possa selar de vez o fogo divino. A Wiki também aparece na história, né, para ajudar. O Canon também, a participação especial. Aqui, inclusive, nessa versão de colecionador, tem algumas páginas extras, né, algumas ilustrações extras que não tem
na versão comum, né? A disposição das páginas é um pouco diferente. Tem essa parte aqui que é nova, é inédita da edição de colecionador, né? Aqui a batalha continua. A principal adversária do Yoga é essa hora que se chama Yuki Onna, né? Baseada no mito japonês, no folclore japonês, da Mulher das Neves, né? Um tipo de yokai. Ela traz uma revelação meio estranha sobre uma relação entre o Camus e a mãe do Yoga, né? Que ele estaria envolvido de certa forma no naufrágio do navio dela. E depois de muita luta, o Yoga usa a armadura de aquário, né? E consegue derrotar tanto a Yuki Onna como também usar a armadura de cisne para eliminar. Gato, sai gato. Então, com a ajuda também do Ikki, né? E do Alexa, né? Que também é um personagem que apareceu na história dos Blue Warriors, né? Dos Guerreiros Azuis no mangá. Ele volta aqui nessa história. Ele junto com o Ikki, eles conseguem, né? Reproduzir a mesma combinação de cavaleiros que naquela época selou o fogo a primeira vez, e aquele sela de vez o fogo divino. O Cronos fica irritado com isso. Depois a gente vê lá na frente, mas antes o Milo conta para ele a história do Camus, né, que ele teria enfrentado um Kraken que atacou o navio onde ele estava, e era o navio onde a mãe do Yoga e o próprio Yoga estavam, e ela se sacrificou pedindo que ele protegesse o filho, né, e deixasse ela de lado, né, e ela acabou morrendo no naufrágio do navio. E anos depois, Yoga veio a ser treinada pelo Camus. Aqui você vê o Cronos com muita raiva. Essa personagem misteriosa, ela pega o tridente de Poseidon que o Canon deixou no campo de batalha, né, durante essa luta, quando o Canon aparece nessa história. E ela vai até o santuário, porque ela reconhece que o fogo divino se parece com o fogo das 12 casas, e de fato é o mesmo fogo. Parte da chama divina ficou no santuário, é a chama do relógio das 12 casas, e ela pega uma parte para o Cronos concluir o projeto dele. Concluir não, porque ainda vai precisar da ajuda do deus Hefesto. Isso a gente vai ver depois. E a história termina com o deus, ou Titã, na verdade, o Prometeu, sendo aparentemente eliminado pelo Arctos, que é um dos principais guerreiros do Cronos. A história continua no volume 4, que vai ser focada no Shiryu, né? Aqui vocês podem ver os esquemas de personagens, né, de diagramas das vestimentas dos personagens que aparecem nessa história, né? Aqui o Ichi e o Nachi, que estão na comitiva de Atena, né, acompanhando a Saori. O Ikki, que tem a armadura dele evoluída durante a luta, né, durante essa batalha, a armadura dele muda de forma para a armadura que a gente vê na saga de Hades. Aqui a gente vê as horas, né, e os minutos ou leptas, né, do Cronos. E aqui chega a parte exclusiva desse livro, né, da edição de colecionador, que basicamente é um pouco de como a história foi desenvolvida, né, baseada na história dos Blue Warriors, no Hipermito, nos relatos do Hipermito Dracosma Special, né. Aqui você vê mais ilustrações de personagens que aparecem na história, a árvore genealógica da família, né, de Blugrad, né, o pai, os filhos, né, a Natasha e o Alexa, né, e também tem esse outro filho, que é o Talos, que ele parece que vai ser o próximo receptáculo de Hefesto, segundo os planos do Cronos na história. Isso vai ficar para o futuro. Aqui a gente vê o que seria um suposto esquema, né, de como seria a armadura do Alexa. Um mapa de Blugrad em detalhes, né, com todas as partes onde se passa a história, muito detalhado, muito cuidadoso, né, mais detalhes, informações, fichas técnicas e inspirações para os servos de Cronos, para as horas, né. Essa parte é bem legal. Um pouco sobre a participação do Canon.
mais sobre as horas, aqui sobre a Yuki Onna, que é a de destaque nesse capítulo. Um pouco do yoga. Aqui, inclusive, ele coloca a questão do yoga no mangá, né, na Weekly Shonen Jump. Originalmente ele era para ter sido discípulo do Milo, né? O Milo era para ser o visual, né, do mestre dele, acabou virando o Camus depois, com o desenvolvimento do mangá. Isso mudou na história. Aqui o Jorge de Fornalha, o mestre do Ikki, o Guilty, que a gente vê a história dele sendo contada no volume 1. A personagem misteriosa aqui. Aqui nós temos uma ilustração feita pelo Jerome Elki para celebrar os 50 anos de carreira do Masami Kurumada, que foi publicada lá na Weekly Shonen Champion nesse ano. Aqui ilustrações que dizem respeito a esse mangá, ilustrações extras, as capas variantes das versões americanas, né? Ilustrações extras vendidas junto aos mangás nas livrarias, né, da França, né? E aqui temos a side story da armadura de cisne, né? Toda edição de colecionador tem uma história paralela contando um pouco sobre uma lenda em torno da armadura, né? E aqui a gente vê um diário de bordo do Camus quando ele está voltando de Blograd, né? Na história, onde ele fala um pouco das descobertas em torno da armadura de cisne, né? E essa coisa dela ter o pó que ajuda vai ajudar a selar depois, né? A chama divina, o fogo divino, a relação dele com a mãe do Yoga, né? Tudo bem interessante aqui. Bom, se vocês quiserem mais detalhes, eu posso depois fazer um resumo mais completo sobre essa história, mas fica aí para vocês acompanharem, né? Por favor, se vocês gostaram, curtam, compartilhem, né? Comentem se tem alguma dúvida, se querem saber mais alguma coisa, se gostariam de ver mais alguma coisa que de repente eu possa trazer para vocês sobre essa história. E é isso aí. Até a próxima.